amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o famoso bolo inglês ou bolo caseirinho, como muitas pessoas conhecem. E eu vou ensinar a fazer uma massa que é muito prática e também tem como você transformar essa massa em outros sabores. E, gente, fica perfeita, bem molhadinha, ideal para fazer também bolo em fatias e bolo caseirinho para vender. Antes de começar o vídeo, eu quero que você já se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, já ative o sininho para você não perder os demais vídeos aqui do canal e também já deixa aquele like para mim, que é muito importante. E, gente, para fazer essa receita eu vou utilizar o liquidificador, mas tem como você utilizar também a tigela, tá? Então, primeiramente eu vou acrescentar aqui no liquidificador 3 ovos, 120 gramas de manteiga ou 3 colheres de sopa de manteiga, tá? E também pode ser o óleo, se você preferir, tá? O óleo ele tende a deixar o bolo um pouco mais fofo. Então, como a gente quer um bolo que fique bem úmido, então o ideal é que a gente utilize aqui a manteiga. Mas se você quiser, pode utilizar o óleo também, tá bom? E agora você vai acrescentar 1,5 xícaras de açúcar, tá? E, gente, é importante não exagerar no açúcar quando você for fazer o caseirinho. Afinal, esse caseirinho aqui, ele é feito para vender. Então, se você quiser aí ganhar uma renda extra, o ideal é que você faça um caseirinho que não tenha muito açúcar, tá? Porque em cima já vai a cobertura e a cobertura é bem doce. Então, imagine só se o seu bolo for doce e juntar com a cobertura também, vai ficar aquela coisa muito enjoativa. Então, se o seu cliente comprar uma vez, não vai comprar mais. E é sempre importante estar bem balanceado os sabores. O bolo tem que ser na medida certa e a cobertura vai compensar o sabor do bolo. Agora você vai bater por 2 minutinhos até que fique bem homogêneo. Gente, eu tenho aqui 1,5 xícaras de água morna, tá? E eu vou juntar com meia xícara de leite em pó. Eu tô utilizando aqui o leite ninho, mas pode ser o leite em pó da sua preferência. Agora, eu vou misturar aqui. Então, você deve estar se perguntando por que eu estou utilizando aqui a água morna e o leite em pó ao invés do leite comum mesmo. Porque sempre quando eu vou fazer um produto para vender, eu evito utilizar ingredientes perecíveis, ou seja, o leite, ele é um ingrediente perecível, entendeu? Essa massa aqui, ela tem a duração de 5 a 6 dias. Se você utilizar uma massa com ingredientes perecíveis, ela vai durar apenas 3 dias. Então, isso é muito importante. Quando você vender um produto, você tem sempre que escolher ingredientes que não são perecíveis para sua massa durar bem mais. Claro que a conservação do seu bolo tem que ser em um lugar apropriado, de preferência que seja na geladeira, tá? Na parte de baixo ali da geladeira e não no congelador. Agora você vai jogar o leite aqui dentro do liquidificador. Agora você vai bater até que fique bem homogêneo. Agora você vai peneirar a farinha de trigo. Aqui eu tô utilizando 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Agora você vai colocar a mistura do liquidificador junto com a farinha de trigo. Gente, é bem importante você peneirar a farinha de trigo, que além de evitar que fique aqueles gruminhos de farinha na massa, a sua massa também vai ficar uma massa macia e bem fofinha, tá? Então agora vamos misturar a farinha de trigo aqui levemente. Agora você vai colocar aqui 1 colher de sopa de fermento. Olha, gente, que massa linda que fica. E essa daqui é a nossa massa branca e ela já tá pronta. Agora vamos dividir essa massa. Eu não vou utilizar aqui balança, vou no olho mesmo. Agora eu vou acrescentar aqui meia xícara de cacau em pó 50%.
E agora misturar levemente até que o cacau incorpore em toda a massa. E olha só, gente, a massa de chocolate tá pronta. A forma que eu vou utilizar para fazer os caseirinhos vai ser essa daqui. Ela é uma forma grande que cabe até 750 gramas de massa, tá? Mas tem formas menores. Se você quiser utilizar formas menores, também tem. Essa forminha também tem a tampa, olha só. Tampa transparente, mas tem forma, gente, que não tem tampa, que só vem mesmo a embalagem. Então, se você for vender, o ideal é que você compre também a tampa, que assim fica bem embalado e bem bonitinho. Agora eu vou colocar aqui a massa na forma. Pode colocar até metade da forma, tá? Ela tem que sobrar um espaço para crescer e também para a gente colocar a cobertura. Essa quantidade aqui tá ideal pra gente colocar no forno. Agora vamos colocar a massa branca na forma até metade, tá? Porque tem que sobrar o espaço pra massa crescer. E, gente, agora sobrou um pouco de massa branca. Eu vou colocar aqui. E agora eu vou colocar o restante da massa de chocolate aqui. E, gente, para facilitar, para dividir aqui as duas massas que sobraram, que vai ser a nossa terceira massa, eu utilizei aqui esse suporte, tá? É feito mesmo com isopor, daqueles bem fininhos, mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí 30 minutinhos. E, gente, eu não utilizo a forma para colocar, a forma de alumínio para colocar aqui, tá bom? Eu não utilizo esse suporte para levar ao forno. Eu prefiro colocar mesmo diretamente na grade. Quando você espetar o palito e o palito sair completamente limpo, significa que tá bom. E não precisa você ligar a resistência de cima, precisa só mesmo da resistência de baixo, tá? Caso você queira aí dourar um pouco o seu bolo, aí quando estiver faltando mais ou menos uns 10 minutinhos, aí você coloca na função dourar também, tá bom? Meus amores, acabei de retirar o caseirinho do forno e olha só como eles ficaram. Gente, essa massa fica muito perfeita. O ideal é você esperar mais ou menos aí uns 5 a 10 minutinhos depois de desligar o forno, para a massa ficar morna e não correr o risco aí dela murchar, tá bom? E, gente, agora eu vou desenformar aqui os caseirinhos. É bem fácil, é só você balançar aqui a forma e eu vou cortar agora no meio para poder rechear. Mas depende muito se você quiser rechear ou não o seu caseirinho. Muitas pessoas só decoram mesmo em cima, colocam uma cobertura bem generosa na parte de cima e, de certa forma, acaba economizando mais. Mas eu prefiro 1000 vezes rechear o caseirinho, que assim ele fica bem mais apetitoso. Mas depende muito se você quiser ou não rechear, tá? E agora é só balançar a forma, eu já balancei aqui. Olha só, gente, que bonitinho que ele fica. Eu vou cortar aqui no meio. E olha, a massa, ela fica uma massa bem molhadinha, veja só. Vou colocar a parte de baixo aqui na forma. Agora eu vou molhar o bolo um pouquinho mais e a calda que eu vou utilizar vai ser essa daqui, de leite ninho. Essa calda é muito boa. E se você quiser um vídeo completo de todas as caldas que eu utilizo, comenta aqui embaixo para me saber. Então agora eu vou jogar essa calda de leite ninho aqui. E eu também utilizo muito essa calda aqui de chocolate. Ela é muito boa e para facilitar eu coloco sempre na bisnaga. Depois de molhar o bolo, você vai rechear e as coberturas que eu vou utilizar vai ser essa daqui, de chocolate e de leite ninho. O vídeo que eu ensino a fazer essas coberturas já tá aqui no YouTube e eu vou deixar aqui em cima no card para facilitar. Agora, você vai rechear aqui. Eu tô utilizando esse bico aqui, ele é um bico comum, liso, tá?
E agora é só colocar o recheio assim. Ele não precisa ficar de uma forma bonita, porque a gente vai colocar a parte de cima do bolo. Agora você vai completar aqui a outra metade. Do de chocolate, mas tá ótimo. Como esse daqui é o mesclado, aí você coloca assim, o de chocolate e o de leite ninho. Eu vou fazer aqui pequenos furinhos para poder a calda entrar dentro do bolo e ele ficar bem molhadinho. E então é a hora de confeitar aqui na parte de cima. E você também vai colocar bastante recheio, tá? Eu tô utilizando esse bico aqui. E esse bico que eu tô utilizando aqui é o bico 22 da Mago. Agora eu vou utilizar esse bico aqui, que é o bico 1M da Mago também. E olha só, gente, como que fica bonito. E agora, para decorar, eu vou utilizar aqui Kit Kat branco e Kit Kat preto. Vou colocar o Kit Kat branco aqui, o preto aqui. Vou também utilizar aqui esses granulados, que também é muito simples de encontrar, tá bom? E jogar aqui na parte de cima. Agora eu vou colocar um bombom ouro branco aqui no meio. E então é só fazer o mesmo processo com todos os bolos. Você pode utilizar toda a sua criatividade para poder decorar esse caseirinho, tá? Quanto mais ele ficar bonito, melhor, que assim vai chamar muito mais a atenção dos seus clientes. Meus amores, terminei e olha só como ficaram. Esse daqui é o de massa branca, esse daqui é o mesclado e esse daqui é o de chocolate. Lembrando, gente, que vocês podem utilizar a decoração que vocês quiserem, tá? Pode utilizar uva, pode utilizar morango, pode utilizar pêssego, todo tipo de doce, bombom. Eu utilizei aqui os morangos, Kit Kat, bombom ouro branco, granulado aquele de bolinha preto e branco, pode ser também o granulado tradicional. Então, usem a criatividade para decorar. Gente, essa massa aqui que eu fiz dá para fazer 3 formas de 750 gramas. Mas tem formas menores para vocês utilizarem. Tem formas de 400 gramas, tem forma de 200 gramas e também tem forma de 600. Enfim, vocês pesquisem para ver direitinho qual a forma que vocês vão utilizar, tá bom? Aqui na minha cidade, eu vendo essa forminha aqui de 750 gramas por 20 a 25 reais, gente, dependendo aí dos ingredientes e também dos confeitos e da decoração que eu utilizo. Ou seja, o lucro é certo, porque com uma massa a gente consegue fazer 3 formas. Imagine se você utilizar as forminhas menores. Aí você pode vender por média de 12 a 15 reais. E o seu lucro com certeza vai ser garantido. Se você quiser que eu explique certinho a forma de cálculo, como você deve calcular todos os ingredientes, comenta aqui embaixo para me saber, para me fazer um vídeo somente falando sobre isso. E é isso, meus amores, espero que você tenha gostado de aprender a fazer esses caseirinhos. E também, se você for fazer, me manda uma foto, me marca lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra mim, que é muito importante. Se inscreva se você não for inscrito. Já ativa o sininho de notificações para você não perder os demais vídeos, que ainda vem muita novidade por aí. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!